E aí, galera, beleza? Trouxe aqui para vocês mais três questõezinhas aqui do CMB, da prova de 2014, 2015, e é o exame de admissão ao primeiro ano, né? Do Colégio Militar de Brasília. Beleza? Novamente peço para que você dê joinha aqui nos vídeos, compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos, seus colegas, se estiver te ajudando. Comente aqui embaixo o que você está achando e não esqueça de deixar o joinha aqui embaixo. Beleza? Vamos lá. Para ser mais rápido, né? Mais objetivo possível, eu vou deixar que você pause o vídeo, dê uma lida aí no texto, né? No enunciado, que eu só vou contextualizar ele aqui, tá? Rapidamente. Então aqui no início ele falou ali uma curiosidade, né, a respeito de que dá para gerar energia elétrica a partir do estrume de vacas, né? E aí ele faz a seguinte pergunta aqui, ó. Se 30 quilos de esterco de vaca geram eletricidade para alimentar 100 watts por 24 horas, né, duas lâmpadas de 100 watts por 24 horas, qual que deve ser a quantidade de esterco necessária para gerar eletricidade suficiente para alimentar 12 lâmpadas de 100 watts por 4 horas? Então é uma questão de regra de três composta, né? É uma questão assim, conteúdo do sétimo ano, né? Do sétimo ano, dependendo da sua escola. Então é bem simples, na verdade. Vocês vão ver aqui se você tiver esquecido. Não pule esse vídeo que você vai entender como resolver. Então ele falou aqui, ó, que 30 quilos de esterco, né? Alimentam 100 watts, duas lâmpadas por 24 horas. Beleza. Aí a pergunta dele é essa aqui. Quantas lâmpadas vão ser necessárias para alimentar por 4 horas 12 lâmpadas da mesma é, de 100 watts, né? Beleza? Então essa é a pergunta dele. Vamos lá. Então vamos montar aqui, ó. Vamos primeiro colocar aqui x sobre 30 e aí a gente iguala, né? Como é que a gente resolve uma questão de regra de três composta? Nós temos que pegar a nossa incógnita, a grandeza onde está a nossa incógnita, e comparar com as outras que a gente está analisando. Vamos comparar aqui, ó, quantidade de esterco com o número de horas. E aí você esquece as outras duas grandezas, tá? Vamos olhar só para o número de horas. Vamos lá. Se eu aumentar a minha quantidade de horas, né? Que eu vou deixar minhas lâmpadas acesas ali. Eu vou precisar de mais esterco ou menos esterco? Vou precisar de mais esterco, né? Se eu estou aumentando a quantidade de horas que eu vou deixar acesa, eu vou precisar de mais matéria-prima, né? Digamos assim. E se eu diminuir a minha quantidade de horas que eu vou deixar ligadas as lâmpadas, eu vou precisar de menos material, né? Eu vou precisar de menos esterco. Então você percebe que elas são diretamente proporcionais. Se uma diminui, a outra também vai diminuir. Se uma aumenta, a outra também aumenta. Então basta você colocar do jeito que você está vendo aí. Ó. Então seria 4 sobre 24. Porque elas são diretamente proporcionais. O x está para o 4, assim como 30 está para o 24. Ou então você pode pensar assim: o x está para o 30, assim como o 4 está para o 24, né? Beleza? Vamos olhar agora para a quantidade de lâmpadas. Agora esquece a quantidade de horas aqui. A gente já olhou para a quantidade de horas. Vamos olhar agora para a quantidade de lâmpadas e a quantidade de esterco que eu vou usar. Se eu diminuir a minha quantidade de lâmpadas acesas, eu vou precisar de mais ou menos esterco? Vou precisar de menos, né? Se eu diminuir a minha quantidade de lâmpadas, eu vou precisar de menos esterco, né? Para deixar aquelas lâmpadas acesas. Beleza? Então elas também são diretamente proporcionais. Vamos lá, cadê? Então seria só assim, ó, 12 sobre 2. Simplificando aqui, ó, então x sobre 30 é igual a 1 sobre 6 vezes 6, né? 4 sobre 24. Dividindo todo mundo aqui por 4, ó. Aqui fica 1 e aqui fica 6, né? Beleza? Corto 6 com 6, então sobra aqui x sobre 30 é igual a 1, né? Então x é igual a 30. Passo 30 multiplicando, né? Então seria a letra A. Beleza? Então a questãozinha bem simples, né? Bem tranquila. Era só você lembrar aí de regra de três composta, não tem muito segredo. E agora vamos fazer a questão 3 aqui, né? Que deixou muita gente confusa. Mas vamos resolver aqui de uma maneira mais fácil. Gente, primeiramente aqui, vamos olhar, né? De novo, né? Você vai pausar o vídeo, você vai dar uma lida aí. E eu só vou contextualizar para ficar mais objetivo. Não faz sentido eu ficar lendo todos os enunciados aqui, né? Se você está vindo buscar a resolução é porque você já leu o enunciado, né? Você só está à procura da resolução. Então, beleza. Essa questão aqui, pessoal, o que você vai fazer? O mais difícil aqui seria encontrar a mediana, né? Acredito eu que muitos alunos ficaram com dificuldade de encontrar a mediana, porque esquecem esses conceitos, né? Então na escola passa muito rápido, né? Esse conteúdo aí de moda, mediana, e não chega a entrar por exemplo, quando tiver uma lista muito grande, como é que a gente resolve isso, né? Então, por exemplo, ó,
Aqui ele está falando assim, a quantidade de lâmpadas que foram acesas e os números de funcionários que acenderam essa quantidade de lâmpadas. Por exemplo, 9 funcionários não acenderam nenhuma lâmpada. Agora, 28 funcionários acenderam uma lâmpada. 30 funcionários acenderam duas lâmpadas. 20 funcionários acenderam 3 lâmpadas e 13 acenderam 4 lâmpadas. Beleza. Então, a gente sabe que a nossa lista será formada por esses números aqui. Ó. Vão ter 9 números zeros. Ó. 9 números zeros. Né? Aí depois vão ter 28 números uns. Né? 1. Então tá vendo que vai dar trabalho. Né? Se você for fazer a lista com 100 números, isso vai dar muito trabalho. Né? Porque são 100 números, ó. São 100 funcionários. Isso vai dar muito trabalho. Então você não vai fazer a lista lá, né, o cabeção. O que você vai fazer? Você vai usar essa fórmula aqui, ó. Né? Então, você vai usar essa fórmula aqui para descobrir a mediana. Essa fórmula aqui vai dizer a posição em que a mediana vai estar na tua lista. Então ele não vai dizer a mediana diretamente, ele vai dizer a posição em que vai estar a mediana. Entendeu? Então aqui, ó, se a gente substituir nessa fórmula, ó, n mais 1 sobre 2. Então n é o número total da tua lista. A tua lista tem 100 números, ó. 100 funcionários. Então vai ser 100 mais 1 sobre 2. Então seria 101 sobre 2. Isso aqui vai dar 50,5. Ué, professor, deu um número quebrado. O que eu faço? Isso porque é uma lista par, né? Então, assim, lembra aquela historinha que você soma os dois do meio, né? Os dois que estão no meio e tira a média? Então, o que você vai pegar? Você vai pegar o número que está exatamente abaixo do 50,5 e exatamente acima do 50,5. Então, tu vai pegar o número 50, né? O número que está na posição 50 e o número que está na posição 51. Quem que está ocupando a posição 50 e 51, né? Vamos olhar. Presta atenção comigo aqui, ó. Eu sei que o número 0 vai estar ocupando a nona posição, né? Ó, o número 0 vai estar ocupando a nona posição. O número 1, ele vai estar ocupando as posições de número 10 até qual, né? Ou seja, a partir do 9, eu vou ter 28 números à frente dele. Então, ele vai estar até na posição 37. Entendeu? Então, aqui, ó, vou colocar só o extremo, que fica mais fácil, né? Fica melhor a visualização. Então, ó, o número 1 vai estar da posição 10 até a posição 37. Né? Porque vão ter 28 números na frente do 9. Na frente da nona posição. Vão ter 28 números uns na frente dos zeros. Né? Vão ter 9 zeros. Aí, quando chegar lá na posição 9, né, o próximo vai ser o número 1. Entendeu? É tipo isso. Tá, o 2. O 2 ele vai estar aqui, ó. 30 posições, né? Ele vai ocupar 30 posições à frente do número 1. Então ele vai estar na posição, ele vai da posição 38, né, até a posição 67. Como é que eu sei disso? É só somar, né, gente? É só somar o 37 mais 30 posições, ó. Entendeu? Então ele vai ocupar da posição 38 até a posição 67. Então a gente já sabe que quem vai estar na posição 50 e na posição 51 vai ser o número 2. Tirando a média aí, ó, 2 mais 2 sobre 2 vai dar 4 sobre 2, que vai dar 2. Então a média vai ser... a mediana vai ser 2. Vamos calcular agora a média e a moda, né? A moda é mais fácil de calcular, porque a moda é só você observar qual lâmpada, qual número de lâmpadas foi acendida mais vezes, né? Tá aqui, ó. 30 funcionários acenderam 2 vezes a lâmpada. 2 lâmpadas, né, na verdade. Então a média, né, a moda, na verdade, seria 2. A moda seria 2, a mediana também seria 2, né? E a média, né, gente? A média é bem fácil de calcular. Como é que você vai fazer essa média aí? É só você ver, ó, não foram 9 vezes o número 0? Então 9 vezes 0. Mais 28 o número 1. Então 28 vezes o número 1. Para você não precisar ficar escrevendo, né, gente? 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Você já coloca direto. 28 vezes 1. 30 vezes 2 lâmpadas. Mais 20 vezes 3 lâmpadas. Né? Aqui, ó. Agora, 13 vezes 4 lâmpadas. Ih, que travou aqui. Voltou. Então, 13 vezes 4 lâmpadas. Sobre quanto? Sobre o total, né? Qual o tamanho da tua lista? 100, né? Se você fizer as contas aí, ó, em cima vai dar 200, né? Resolve as multiplicações primeiro. E embaixo, 100. Então, a moda, a mediana e a média deu 2. Deu 2. Eu coloquei aqui no cantinho, né? Não deu pra ver. Mas eu só coloquei assim, ó. Aqui em cima deu 200. Embaixo é 100. Então, isso aqui vai dar 2.
Então a moda, a mediana e a média deu o número 2. Então vamos caçar aqui a alternativa que está dizendo isso. Ó, média aritmética, a moda e a mediana são iguais. É a letra C, questão 3 aí, letra C. Beleza? Tranquilo? Então coloque suas dúvidas aqui embaixo. Eu acho que a única dificuldade seria aqui, né? Nessa parte aqui da mediana, mas agora você já sabe, quando cair uma questão desse tipo, você já vai saber resolver. Pode colocar suas dúvidas aqui embaixo, que eu vou estar respondendo o mais rápido possível. Beleza? Vamos para a questão 4 agora. Gente, a questão 4, ele fala assim, ó. O comandante resolveu, por curiosidade, perguntar a mais 3 funcionários quantas lâmpadas eles tinham acendido naquele dia e verificou que os 3 tinham acendido o mesmo número de lâmpadas. Inserindo esses novos dados na tabela acima, podemos afirmar que... Então ele só perguntou, gente, ele vai adicionar mais 3 funcionários a isso aí. E aí a gente pode afirmar, então ele está perguntando assim, ó, podemos afirmar. Ele não está falando assim que... Ele não está falando assim, marque a alternativa correta, né? Então ele está perguntando assim, podemos afirmar com toda certeza que a média aritmética não altera, a moda não altera, a média aritmética altera, a mediana altera. E aí, o que a gente pode afirmar, né? Primeiramente, vamos ver aqui se a moda pode alterar ou não. Pode alterar, né, gente? Porque aqui, ó, o 28 está bem pertinho aqui, ó. Então, se esses 3 funcionários que acenderam a mesma quantidade, né, eles tiverem acendido uma vez, por exemplo, já vai passar dos 30. Então, já vai alterar a moda. Então, não pode afirmar isso. Eu posso afirmar que a média aritmética altera ou não altera? Não posso afirmar isso, né? Porque se eu estou adicionando mais coisas à minha lista, pode ser que vai alterar a média, mas pode ser que não altere também, né? Entendeu? Então, porque, por exemplo, eu posso adicionar um número de tal maneira que eles continuem não alterando a média, né? Isso acontece, né? Existem exemplos que isso acontece. Mas pode ser, né, que ela se altere. Então, isso eu não posso afirmar. Mas o que eu posso afirmar com toda certeza? É que a mediana não vai alterar. Porque olha só, a formulazinha não é esse aqui, ó, n mais 1 sobre 2. Então, se eu adicionar mais 3 funcionários, eu vou ficar com 103 mais 1, né? Então, o número n seria 103, porque eu vou ter 103 funcionários agora, sobre 2. Isso aqui daria 104 sobre 2, que daria 52. Então, a minha mediana seria o número que estivesse na posição 52. Se você for olhar, o número 2 vai continuar aqui, ó, na posição 52, tá vendo? Não vai dar para tirar ele adicionando só 3 funcionários, né? Não tem como. Então, o número 2 ainda estaria na posição 52. Então, a mediana não iria se alterar. Beleza? Então, seria a letra A, alternativa A aí. Tranquilo, gente? Então, só resumindo aqui, ó, sempre que você tiver uma lista muito grande, né, e você quiser saber a mediana, você vai usar essa fórmula. Essa fórmula aí vai dizer a posição em que vai estar o número que você quer saber. Vai estar a posição em que a mediana vai estar. Né? E aí é só você listar ali as posições. Você não precisa ficar listando os números inteiros. Né? Imagina se tivesse 1000 números. Você não vai ficar listando todo mundo, né? Você vai só ver as posições em que eles estão. Então, se der um número par, né? Se der um número aqui, ó, bonitinho, é exatamente essa posição aí que ele vai estar. Agora, se der o número assim quebrado, igual deu aqui nesse exemplo anterior, o que você vai pegar? Vai pegar o número que está logo abaixo e logo acima dele. E tirar a média. No caso aqui era o 2, né? 2 sobre 2. Ou 2 mais 2 sobre 2, que daria 2. Beleza, gente? Então espero que eu tenha ajudado aí vocês. Forte abraço e até a próxima.